Aproveitar que você tocou nesse ponto, né? Algo que a gente percebeu com essa gestão Pissarro na seleção principal, aí você assume a sub-17 e o Jonas Urias assumiu a sub-20, foi mais ou menos ali na mesma data, né, no mesmo período. Como que funciona essa troca entre vocês? Porque algo que, pelo menos eu, sentia de falta na seleção brasileira como um todo, era essa integração, porque é muito importante a parte da formação para que as jogadoras de divisões categorias anteriores, quando elas cheguem no principal, elas tenham essa formação toda, né? Como que funciona essa troca entre vocês? Então, a gente acabou assumindo mesmo, né, na mesma época, é, mas foram por vias diferentes, né, eu não conhecia nenhum dos dois, na verdade eu conhecia a Pia por ser uma treinadora já conceituada, e eu não tenho, assim, muitas lembranças, mas poucas acredito que a gente jogou contra ela, em um ou dois amistosos nos Estados Unidos, quando eu era atleta ainda, né. No começo, quando a gente assumiu, teve até um princípio aí de conversa, de integração, né, mas depois isso foi se perdendo. Então, hoje, por exemplo, hoje a gente fica um pouco excluso, assim, a sub-17. A gente sabe que a sub-20, ela tem ali uma proximidade maior com a principal, mas a gente não tem, né, não tem, assim, essa ligação. As pessoas falam muito, mas tem uma integração entre as três. Na verdade, não tem, né? Eu não posso mais continuar afirmando algo que realmente não acontece. Então, a Sub-17, ela segue seu caminho, ela faz, a gente tentou de algumas formas, né, aí, mas a gente não teve, digamos assim, a mesma recepção que deveria, né, dessa integração. A gente sabe que lá eles têm muito trabalho, mas assim, a gente também tem muito trabalho, mas eu vou te falar, Amanda, que eu acho que deveria ser muito melhor. Eu acho que essa integração deveria realmente existir, para estar realmente muito alinhado. Eu ouço às vezes falar na TV, ou alguém comenta comigo, mas que bacana, vocês têm essa integração, a Pia foi lá, né, ou até mesmo o Sub-20 foi lá, então não, então, né, isso aconteceu um pouquinho lá no começo, né, no primeiro ano, e depois meio que se perdeu, assim. Então, a gente está trabalhando sempre sozinhos e a gente está seguindo, fazendo o nosso trabalho.